E aí pessoal, bem-vindos ao canal, episódio 7 da quarta temporada de DanMachi. E enquanto se compararmos essa adaptação com o que vinha acontecendo com DanMachi, com a segunda temporada corrida, a terceira temporada horrível, o Sword Aleatório é melhor fingir que não existe, foi bem adaptado. Mas eu fiquei incomodado com esse episódio, porque o anterior foi basicamente filler. Toda aquela parte do Bell sendo arrastado pela cidade não tem na Light Novel. Então, ao invés de ter gastado aquele tempo, vamos dizer, desperdiçado, poderiam ter esticado um pouco mais a história que deveria ter sido contada nesse episódio. Eles adaptaram os dois primeiros capítulos e o prólogo, são cerca de 63 páginas, então não são capítulos muito longos. A grande essência da história está ali, mas cortaram vários detalhes e inclusive o que mais me incomodou foi que é o episódio da profecia da Cassandra e grande parte da profecia foi descartada. Eles lá atrás, no episódio 5, gastaram um tempão com toda a magia da Haruhime. Eu fiquei até impressionado com aquilo, porque normalmente eles reduzem essas invocações grandes e o episódio foi tranquilamente, mostrou tudo, ficou muito bom. Aqui, a profecia da Cassandra, que é extremamente importante, que vai ser base de tudo que vai vir até o 14º volume, foi meio que descartada. Eles mostraram algo de maneira visual mais ou menos, porque eles deram aquele zoom para não mostrar os detalhes dos cadáveres, mas tiraram as frases, inclusive as frases que falam como evitar a profecia. E removendo esses pedaços, mais pra frente nós temos a Cassandra parando para tentar analisar o que cada frase significa. Temos uma grande análise jogada fora, porque, como eu já falei, eles cortaram um pedaço da profecia. Ela chega falando, cada assim, essa linha indica a morte da Lilia, essa linha é a morte do Elf. E o anime ficou sem isso. Então primeiro vamos começar lá na profecia. A profecia inteira é a seguinte: uma grande calamidade se aproxima. Aquele que você deve evitar é a encarnação da catástrofe. Aquele que não deve ser tocado é o oráculo da morte certa. O lamento da mãe deve chamar o desastre e o desespero deve deixar seu recém-nascido gritar. Isso aqui o anime colocou. A Cassandra até pensa, a mãe deve ser a Dungeon, que vai tentar talvez criar algum monstro, ela pensa que é o chefe do andar. Aí aqui o anime já pulou. A estrada de vísceras deve ser construída com os inúmeros lamentos dos sacrificados. A corrente azul deve ficar vermelha de sangue e a horda grotesca irá comemorar. As profundezas do inferno devem se encher de cadáveres, devolvendo tudo à mãe. O esquilo deve desabrochar em flores de carne, a morte da Lily. A raposa deve ser rapidamente retalhada, a morte da Haruhime. O martelo deve ser quebrado, a morte do Elf. As vidas dos guerreiros estrangeiros devem ser usadas como brinquedos, a morte da Takemizuchi família. A sedutora ensanguentada deve fugir com uma lembrança da raposa, mas deverá ser lamentada com seu corpo sendo profanado por inúmeras presas e garras, a morte da Aisha. Uma amiga deve transmitir a tristeza, a morte da Daphne. A fada destinada a guiar todos à ruína, atraindo as chamas flamejantes brancas, deverá conceder um destino cruel, o que vai ser o final dessa light novel. E então, a jaula do desespero deve se tornar um caixão atormentando a ti mesma. Não se esqueça, não procure por nada além da luz do sol revivido. Junte os fragmentos, consagre a chama, busque pela luz do sol. Preste atenção, pois esse é o banquete da calamidade. Aí nessa questão da análise de cada frase pela Cassandra, nós temos a descrição do sonho dela. O esquilo deve desabrochar em flores de carne. No sonho dela, a Lily tinha morrido e suas tripas estavam espalhadas por todo lugar. A raposa deve ser rapidamente retalhada. A Haruhime se afogou num mar de sangue e foi feita em pedaços. O martelo deve ser quebrado. O elfo tinha perdido seus braços e pernas, uma visão terrível. A vida dos guerreiros estrangeiros devem ser usadas como brinquedos.
Os cadáveres da Mikoto, Chigusa e Ouka estavam empilhados um em cima do outro. A parte da Aisha. A Aisha carregando o corpo da raposa. Até que ela ficou completamente exausta, foi cercada e devorada por uma horda de monstros. E uma amiga deve transmitir tristeza. A Daphne, encharcada de sangue, com os olhos vazios, morreu diante da Cassandra. Então essa foi a parte da profecia que foi extremamente resumida. Aí a outra crítica que eu sempre volto para essa adaptação, não importa o quão melhor ela esteja agora, é que a história de Damacy é contada em primeira pessoa. O anime ainda falha muito em transmitir essas coisas. E nesse caso eles simplesmente cortaram. O anime tem aquela parte com a Asfi, que tem na Light Novel normalmente, só que no prólogo nós já temos uma referência a esse pedaço e também uma referência àquela parte no episódio anterior, quando mostra lá a taverna com as garotas e tudo mais, tem aquela cena aqui no prólogo, rapidinha, muito curta. Aí aquela cena acaba e nós vamos pra Liu, em primeira pessoa. Eu me lembro da mão que aquela garota com cabelo cinza estendeu a mim. Eu me lembro do sorriso daquela garota que me trouxe de volta a este mundo de luz depois que eu tinha executado a minha vingança. Muito depois de eu ter perdido o meu motivo de viver. Ela me salvou. Aquelas garotas me salvaram. Aquelas garotas gatos que trabalhavam na taverna e a dona anã maluca. Aí pulando um pedaço, minhas feridas jamais desapareceram. O vazio de ter perdido a minha família, que era tão importante para mim quanto aquela taverna. Quando eu fechei meus olhos, eu sabia que as chamas negras ainda estavam queimando no meu coração. Eu ainda sonhava com aquilo, os terríveis gritos, as lágrimas manchadas de vermelho. Os violentos últimos momentos daquelas garotas continuavam a aparecer diante dos meus olhos. Então talvez eu sabia que se eu tivesse a chance, eu enlouqueceria e me transformaria num monstro imparável. Naquele labirinto onde o sol jamais alcança, há uma grande quantidade dos Evios. O que eu vi lá fez o meu cabelo arrepiar. Leon, uma voz de desespero. Meu nome dito cheio de medo. Os homens tremeram quando me viram. Leon, eu vi chamar o meu nome de novo. Mas eu ignorei as vozes dos meus colegas e me entreguei aos meus sentimentos de fúria. Enquanto os homens correram em pânico, eu os persegui. Então nós temos a ligação ali com a parte da taverna, lembrando o passado da Liu, e depois nós temos já ali a parte da Asfi, quando a Liu encontra os remanescentes dos Evios e sai em perseguição a eles. Isso é outro detalhe que esse episódio cortou. É nos dito que dentro do Nossos, o labirinto artificial, foi encontrado uma base dos remanescentes dos Evios. E a guilda estava preparando a operação para atacar. E vai lembrar que a Hermes Família estava trabalhando com a guilda na investigação do Nossos. E nisso a Liu vai ficar sabendo que tinham achado sinais dos Evios. Por isso que ela se juntou ao grupo da Asfi ali. Então é basicamente isso. Ainda há outros detalhes alterados, como por exemplo a ordem de eventos. A profecia da Cassandra ocorre depois que eles estão já se preparando para ir atrás da Liu. O anime colocou isso acontecendo antes deles decidir ir para lá. Mas de resto foi bem adaptado. Vejamos como vai ser o resto, porque o anime já meio que ocultou a violência ali da profecia. Aí eu já fico um pé atrás. Como já falei muitas vezes, este volume é violento para burro. A profecia já falou que o caminho das vísceras será feito com os inúmeros lamentos dos sacrificados. Então, vamos ver como vai ficar isso. Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima. E deixo meus sinceros agradecimentos aos membros do canal. Algumas coisas aqui só foram possíveis graças à ajuda de vocês. Realmente, obrigado.